Sinalética energética parapsíquica. Aqui estou no sítio Piatã, próximo de uma flor violeta. E para falar sobre esse tema que é interessante, né, a sinalética energética parapsíquica. Por que é parapsíquica? Porque você sente no seu energossoma a manifestação de quando certa consciência extrafísica se aproxima. Recentemente estava assistindo o curso no primeiro sábado do curso da nossa amiga lá, Flávia Guzzi, sobre como escrever um livro em 6 meses. Eu acabei recebendo algumas interferências aqui no Corona Chakra. Provavelmente tem a relação que me veio um insight com consciências extrafísicas intermissivistas que estavam vendo ali como escrever um livro conscienciológico. No meu caso, né? Eu tenho um propósito de escrever dentro do paradigma consciencial. E outra sinalética energética parapsíquica bem frequente que acontece comigo, às vezes quando eu estou conversando com uma pessoa muito primitiva, eu sinto como se tivessem aranhas subindo nas minhas canelas, algumas aranhas, assim, a sinalética energética parapsíquica, bem interessante. Eu colocarei alguns trechos aí do verbete Mapeamento da Sinalética, foi apresentado pela professora Sandra Tornieri, que era duplista do Amin Lascania, não sei se ainda é, e escreveu um grande livro, né, sobre a sinalética energética parapsíquica. E recentemente também eu resolvi parar de usar foninho, né? Estava fazendo muito exercício físico aqui no sítio e ouvindo muitas tertúlias, porque o uso excessivo do fone de ouvido pode atrapalhar as sinaléticas timpânicas, né? As sinaléticas parapsíquicas que ocorrem no ouvido, né? Então, eu nunca tive, então resolvi dar um tempo. É possível você acompanhar a live também sem ser fone, sem usar o fone de ouvido. As lives conscienciológicas hoje em dia estão muito em voga, então vale a pena aí a gente refletir sobre esses usos excessivos aí de fone de ouvido, porque pode atrapalhar as sinaléticas parapsíquicas timpânicas. Espero que vocês curtam. Esse foi o vídeo de hoje e até a segunda-feira, pessoal. Josiele aqui no ar. Pode falar. Na Interaciologia, página 32, você coloca a interação sinalética, chakras e glândulas endócrinas. Você pode dizer qual é a relação das sinaléticas com as glândulas endócrinas? Então, tem alguns autores, né, que estudaram essa relação, e pelo que a gente vê também, tem bastante relação com as percepções e parapercepções. Então, por exemplo, os chakras, né? O coronochakra teria relação com a glândula pineal, com a hipófise. O chakra, por exemplo, esplênico, né? Teria relação ali com as supras renais e assim outras áreas do organismo. Então, isso aí é para a pessoa verificar que são centros, né, de poder orgânico que tem relação com centros de poder energético. E sendo os centros de poder energético mais abertos energeticamente, ou seja, tem um fluxo de energia muito maior, é possível, é provável que a sua sinalética tenha mais relação com esses pontos também. Então, por exemplo, às vezes o amparador vai se pronunciar intensificando a energia do seu coronochakra. E aí você sente aquilo muito mais facilmente do que qualquer outro ponto do seu energossoma. Então, é um ponto de facilidade. Seriam as portas, né, do seu energossoma para a extrafisicalidade. Por isso que teria relação com a sinalética. Deu para entender, Josiele? Mais ou menos isso? Sandra, Luiz aqui no D. Oi, pode falar. Na página 34, item 9, confirmação, você coloca registrar possível confirmação relativa à sinalética identificada. Uhum. Como é que funciona para você a questão da confirmação ou da possível confirmação? O que você leva em conta? Quais os critérios? Por exemplo, algumas sinaléticas que eu tive, que eu identifiquei, por exemplo, eu tenho aquela que uma sensação de pressão agradável no coronochakra. Então, uma determinada vez, por exemplo, e várias outras, né, que eu fui identificando e fui anotando, eu sentia aquela percepção e não sabia de nada. De repente, aparecia uma pessoa, né, positiva, bem assim, amparada. Às vezes até o professor Valdo aparecia lá no Locico, alguma coisa, ele não estava marcado para ir lá. Então eu falei, nossa, então isso é uma sinalética
da presença, né, ou de um amparador ou de uma consciência mais evoluída. E assim eu fui registrando. Então, existem certas confirmações. Ou ainda, você tem uma sinalética que é de um padrão patológico, né? Então, algum padrão que você identifica que seja um assédio, alguma coisa. E, de repente, vem realmente uma pessoa no ambiente que não estava lá e que chega em seguida. Então, a consciência chegou primeiro e aí chega a pessoa conflituosa, a pessoa com problema, uma opção de coisa. E você logo percebeu aquele sinal antes dela chegar. Então, começa a acontecer 1, 2, 3 vezes, você identifica, não, então esse é um padrão, e está confirmando a minha sinalética. É nesse sentido. É ver o contexto que aconteceu a sinalética, o antes, durante e o depois.